E se hoje, por exemplo, você quisesse chegar em um determinado contato estratégico, eu quero me conectar com essa pessoa, como que você faria isso na prática, assim? Eu acredito muito que as pessoas elas precisam te enxergar como igual, né? Que vocês compartilham o mesmo universo. Então, poxa, você descobriu que aquela pessoa gosta daquele café, sugere um outro café tão legal quanto para ela. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores de alguns dos maiores negócios digitais femininos. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e fundadora da comunidade Wonder, que é hoje a maior comunidade feminina de posicionamento, com mais de 20 mil alunas por 33 países e contando. Aqui, o nosso grande propósito e objetivo do podcast é te mostrar um lado que nem sempre vai para os stories, desmistificar essa ideia de perfeição e trazer assuntos ligados ao universo feminino, desde negócios, posicionamento, vendas, networking, relacionamentos, maternidade, tudo aquilo que envolve ser mulher e empreender, principalmente no digital. Os nossos episódios eles vão ao ar toda terça-feira ao meio-dia, tanto no Spotify quanto no YouTube. Inclusive, se você estiver nos assistindo no YouTube neste exato momento, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. É muito importante para a gente quando vocês compartilham, quando vocês comentam, quando vocês indicam temas, convidadas. A gente está sempre de olho aqui nos comentários. Então, ao longo do episódio, se você foi tendo qualquer insight, não deixe de compartilhar com a gente. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar esse podcast, porque toda vez que você avalia, a gente vai subindo no ranking. E a gente está com uma meta aí para 2026, um grande sonho de alcançar o top 10 aqui no Spotify de podcasts de negócios. E a gente só vai alcançar essa meta se você aí do outro lado contribuir. Então, se for valioso para você, se fizer sentido, se você teve qualquer insight, lembra que um insight paga. Então, é isso que a gente pede, que você avalie aqui para a gente crescer cada vez mais e alcançar mais mulheres com os nossos conteúdos. E bom, hoje a gente vai falar de um tema que vocês pedem muito o tempo inteiro e que é um tema que eu tenho a absoluta certeza que se você começar a implementar o quanto antes, tudo pode mudar. Então, não só o seu negócio, mas sua marca pessoal, sua vida, seus relacionamentos como um todo, que é o poder do networking. E para isso, para contribuir conosco, eu trouxe uma convidada muito especial que eu tenho certeza que vai agregar demais e vai ser um bate-papo muito rico. Ela, que é formada no mercado corporativo, com passagem por empresas multinacionais, construiu uma carreira sólida antes de empreender no digital e essa vivência em ambientes altamente competitivos moldou muito a sua visão estratégica, baseada em processos, análise e construção de relações de confiança que hoje sustentam todo o seu trabalho como uma grande empresária. É mentora de negócios digitais e criadora do método Sync, onde atua ajudando mulheres que já vendem no digital a estruturarem e escalarem serviços de alto valor, saindo do faturamento estável para negócios previsíveis, lucrativos e alinhados a uma vida com cada vez mais liberdade, com cada vez mais presença. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que ele é essencial para qualquer empresária, mulher que queira crescer com estratégia, que é como fazer networking da forma certa. Então, recebam aqui no podcast hoje Luíse Carvalho. Seja muito bem-vinda. Uau, que apresentação maravilhosa. Obrigada, Maia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Estamos aqui fazendo um bom networking, criando um exemplo, mostrando Exato. exemplo. Vamos nessa, vamos bater esse papo. E conta um pouco assim de como foi essa transição de sair do corporativo para o digital, para quem não te conhece ainda, com que exatamente você trabalhava e como foi essa decisão? Vamos nessa. Então, eu costumo falar que eu fiz tudo certo ao longo da minha vida. Estudei, fiz o vestibular, passei numa boa faculdade, saí da faculdade com um excelente emprego, fui ser trainee, fui sendo promovida várias vezes, casei.
E chegou um momento ali, quando eu estava mais ou menos com 27 anos, por aí, que é o tal do retorno de Saturno. Fiquem espertas, quem está chegando na cidade. Que é isso? Eu tô chegando, tem 3 anos para eu chegar nessa. Menina, segura que é peão, isso? que é uma loucura. Eu não vou saber te explicar super bem, porque eu não sou astróloga, mas, aparentemente, ali a partir dos 27, 28, os astros se alinham e prioridades mudam, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, querer coisas diferentes. E isso aconteceu comigo. A gente estava ali no meio da pandemia, loucura. Eu trabalhava na maior empresa de beleza do mundo. Então, era um ambiente de muita pressão. Eu trabalhava numa marca que era muito dependente de shoppings. Então, tudo estava fechado. A gente teve que fazer um shift maluco para vender pela internet. Eu era a pessoa do digital, nesse momento. Eu sempre trabalhei com digital. E a pressão foi toda em cima de mim. E foi ótimo, a gente teve um ano incrível, a marca cresceu pra caramba, fizemos do limão a limonada, mas eu comecei a pensar, nossa, será que é isso mesmo que eu quero por mais 5, 7, 10 anos da minha vida? Eu fiz tudo certinho até agora, será que não seria o momento de eu fazer uma loucura, dar uma arriscada? E isso foi crescendo na minha cabeça, no meu corpo, principalmente, aquele desconforto. E aí, em um dado momento, eu falei, olha... Ou eu estava num momento que eu ia fazer um movimento dentro da empresa para crescer ainda mais e que me geraria mais comprometimento. Falei, ou eu faço isso e fico mais 5 anos, 7 anos aqui, ou eu vou me jogar e vou fazer algo que eu ainda não sei o que é, que eu não sabia o que eu queria fazer, e vou descobrir. E aí eu saí, sem saber o que eu queria fazer, e fui estudar, fui pesquisar, e foi esse momento que eu conheci o digital, né? A bolha do marketing digital. Infoprodutos, cursos. Esse universo. Entrei muito pelo caminho que todo mundo entra, ali pela fórmula de lançamento, conhecendo um pouco disso. Buscando 6 em 7. Buscando 6 em 7. Eu lembro, assim, eu acho que eu vi um vídeo, eu não me lembro exatamente o quê, e eu fiquei a noite toda pensando nisso. Não, porque se eu fizer 3 lançamentos, 6 em 7, fazendo as contas, a vai mulher dos dar números tudo certo. fazendo as contas. Eu sou a pessoa de números, né? Eu pensei, não, vai dar tudo certo. E aí eu comecei. Comecei do jeito que eu achava que tinha que fazer, com a minha cabeça. Demorou um pouco para engatar, porque eu queria entender muito bem o que eu queria fazer, o meu propósito. Demorou quanto tempo, em média? Olha, eu saí em abril e eu lancei o meu primeiro produto em outubro. Caramba! Então, eu fiquei bastante tempo ali ponderando, pensando. É que tem muita gente que aprende num dia e no outro... Tá implementando. Aí não bate o 6 e 7, a pessoa fica revoltada, meu Deus. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu acho que isso é importante até pro networking. Você tem que saber que as coisas têm um tempo para acontecer. Exato. E eu não me cobro. Eu tenho uma visão. Eu quero chegar nessa visão. Vamos descobrir o melhor caminho para chegar nessa visão. Óbvio, vamos ter aqui um colchão financeiro para segurar, uma onda, vamos se resguardar. Mas eu acho que as coisas elas têm um tempo para acontecer e a gente precisa respeitar isso. Acho que isso faz parte da maturidade que a gente vai ganhando, assim. Então, foi bom. Esse tempo também foi um momento de muita mudança. Sai de empresa, muda de cidade, casa, etc. E acho que aconteceu da forma como tinha que acontecer. E quando você começou com um curso gravado. Mas hoje você vende mais formato high ticket, acompanhamento. Como foi um pouco dessa transição? A questão da paciência, né? Sim. De você descobrir o que faz sentido para você. Meu primeiro produto, eu acho isso incrível, que era um e-book com áudios, com vídeos também. E era como fazer stories sem aparecer. Porque isso era uma grande questão para mim. Imagina, eu saí do mundo corporativo, que era aquele mundo sisudo, sério, uma empresa muito glamurosa, blasé, francesa. Nossa. Imagina, agora eu sou a menina que faz stories. Não cabia na minha identidade. E aí eu criei um produto para mim. E comecei a vender esse produto, funil perpétuo, tráfego direto, bombou. E eu lembro que a grande maioria das pessoas que compravam eram confeiteiras. Sim, porque confeiteiras não gostam de aparecer. É particular, mas faz sentido. Tinham muitas alunas confeiteiras. Enfim, e aí eu continuei fazendo isso, funil perpétuo, e aí eu me lembro do dia que parou de funcionar. Eu estava em Paris, de férias, andando, passeando, bem madame, plena. Bonjour. Bonjour, ça va bien? E aí eu olhei assim no relógio e falei, nossa...
já deve ser mais ou menos 13h no Brasil e não caiu nenhuma venda. Tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. E aí eu terminei a minha viagem, o negócio foi piorando, dia após dia ia reduzindo mais, e eu não sabia o que fazer, não tinha noção. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei com a pessoa que trabalhava comigo, falei, cara, parou de funcionar e tal, aí fiquei naquele período assim, eu falei, acho que eu vou ter que pensar em um outro jeito de fazer. E aí que eu comecei a quebrar as minhas crenças de produzir conteúdo, de criar um posicionamento. Até então, eu vendia ali meio no dark, meio escondida. Tinha um perfil, mas eu não parecia e tal. E aí, eu falei, beleza, se a gente está fazendo isso daqui, vamos fazer direito? Vamos botar a cara? E aí que eu comecei a aparecer e tal. E aí veio a questão do high ticket. Por quê? Eu sou uma pessoa dos números. Eu falei, gente, vamos fazer uma conta básica aqui. Para eu chegar no faturamento que eu quero, vendendo um produto de R$ 97,00, vai demorar muito. Eu vou ter que investir muito. Eu vou ter que ter uma estrutura aqui embaixo que financia um financiamento de 6 dígitos que vai me gerar uma margem de, sei lá, 15%, 20%. Eu acho que dá para ser melhor. Eu acho que dá para ser melhor. E aí eu conheci o universo do high ticket muito no começo, antes do boom, ali no momentinho pré-boom. Foi em setembro de 2023. 2023 realmente foi bem essa transição ali. Eu já fazia mentoria, mas de uma forma muito pontual, para pessoas que realmente queriam ter um contato próximo, e num formato muito mais de consultoria para empresas, porque vinha do meu networking ali da época do corporativo. E aí eu investi numa mentoria, foi a primeira mentoria que eu investi, e foi um universo assim que totalmente novo, abriu sua cabeça. Abriu a minha cabeça totalmente. Porque é uma coisa que eu acho que quem está no digital e ainda não chegou nesse patamar de realmente ter uma empresa, ter um negócio, você não entende muito bem como as coisas são feitas no bastidor. E você não vai descobrir isso num curso gravado. Deixa eu falar isso aqui para vocês, tá, gente? Invistam em mentorias. Não precisa ser na minha, não precisa ser na Maia, mas invistam em mentorias. Investe na gente. Também. Mas aqui é um acesso diferente, né? É um acesso muito diferente. De um curso. Porque o curso, querendo ou não, tem esse distanciamento. Você tem uma dúvida, você vai mandar, às vezes, ali na plataforma, escrito. Enquanto, quando você vai para um produto que você está pagando por esse acesso, nós estamos falando de, às vezes, você entrar em um encontro e fazer uma pergunta que é a pergunta que te abre, que dá aquele estralo e, de repente, você pensa, caramba, esse insight aqui pagou. Então, é muito diferente. É uma experiência que todo mundo deveria passar, principalmente se você quer começar a mentorear outras pessoas, se você quer vender consultorias. Você sempre vai se sentir uma impostora se você não tem o know-how. A nossa mente, ela funciona muito por referências. Sim. Então, muitas vezes, essa mulher que está assim, eu não sei qual mentoria lançar, eu não sei como vender a minha consultoria, eu não sei como estruturar, é porque te falta uma referência, te falta uma vivência naquilo para que você consiga ter clareza da sua estrutura. Exatamente. E quando a gente está de fora, a gente imagina como as coisas são feitas. E o que a gente vê de fora ali no conteúdo, nos stories, num podcast, é a pontinha do iceberg. Existe todo um trabalho de gestão, de construção, de time, de processo, que não tem por que a gente estar mostrando isso ali no gratuito. Né? Exato. E aí fiz esse primeiro movimento e entendi. Eu falei, então existe a oportunidade de construir real um negócio baseado nisso. E eu sou muito uma pessoa de pessoas. Eu gosto do contato. Às vezes eu converso com outros mentores e tal, e eu vejo que não é muito brilho no olho, assim, de tipo, estar com a pessoa. Para mim, o que me vibra é estar com as pessoas. É olhar para uma pessoa e falar, cara, eu vejo muito potencial nisso daqui, o que você acha? Às vezes uma coisa que a pessoa nem conseguiu digerir ainda, nem viu ainda. E aí, quando eu vi que existia esse caminho, eu falei, nossa, eu acho que aqui é onde eu vou brilhar, porque aqui junta tudo que eu gosto. E aí depois foi história, né? Fui desenrolando, fui investindo em outras mentorias, fui entendendo também a minha forma de fazer. Que uma coisa que eu aprendi sobre o empreendedorismo nesses 4 anos é que você vai sempre buscar uma resposta. Qual é a melhor forma? Qual é o jeito certo? E não tem jeito certo. Tem o seu jeito. Eu tenho certeza que a sua empresa funciona de um jeito totalmente diferente da minha. E parte da graça é você descobrir isso. E o melhor do digital é justamente essa liberdade. Exato. E porque tem muita gente que às vezes se frustra com isso, de mas parece que tem tanto caminho, parece que tem tanta opção. Porque fulana faz desse jeito, ciclana faz daquele outro jeito. E aí cada uma fala que não, tem que fazer high ticket, não, tem que fazer perpétuo, não, tem que fazer lançamento. E aí eu fico perdida, eu falo, gente, que privilégio.
olha a quantidade de caminhos que existem, Sim. olha a quantidade de maneiras que existem de escalar uma empresa no digital e você trata isso como se fosse um problema, quando na verdade é um tremendo privilégio que a gente tem. Exato. E uma das coisas que eu mais gosto do podcast é justamente isso, porque toda mulher que senta aqui, ela tem alguma coisa diferente que ela faz, que é totalmente diferente, e aí às vezes você vem e fala, não, porque eu faço dessa maneira que é totalmente contrária a como eu faço, mas é ótimo, por quê? Porque mostra diferentes caminhos para você seguir, então é olhar com um olhar de que bom que existem diferentes formas da gente chegar no resultado que a gente quer no digital. Total, e a vida é assim, né? Exato. Existe ali aquela trajetória padrão, mas se você desvia disso daqui, tantas possibilidades se abrem, tantas coisas novas podem acontecer e não tem jeito certo. Não tem, você descobrindo no caminho. Total. E falando em oportunidades, a gente chega no ponto central, né? Networking. O que de fato é networking para você? Eu fiquei pensando muito nessa pergunta que eu sabia que ela viria. E para mim é tudo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um pai muito presente, muito maravilhoso. Pai, beijo. E o meu pai ele é uma pessoa muito incrível, muito inteligente, brilhante, muito viva, assim, muito energética. Não tem, eu gosto muito de viajar, não tem um lugar que eu vou no mundo que o meu pai não vai falar, chama essa fulano aqui, vai almoçar com ele, por favor. O meu pai já é da história, sabia? Qualquer lugar que eu vou, ele sabe Ele algum sabe tudo. Sabe aquela pessoa que puxa, assim, do baú do nada, que é um fato super aleatório da história? Ele é assim. Não, deve ser maravilhoso viajar com gostoso, ele. É gostoso, muito bom. E aí o meu pai ele me deu essa noção sobre as pessoas, né? Sobre cultivar os relacionamentos ao longo da vida. Porque eu já me livrei de vários perrengues por conta dessa habilidade do meu pai e tal. E, aos poucos, eu fui entendendo que eu era boa nisso também, por ser uma pessoa de pessoas. E aí eu fiquei pensando, né? O que mudou na minha vida ter um bom networking? E, basicamente, Maia, todos os grandes momentos e acontecimentos da minha vida tinham uma pessoa envolvida possibilitando que aquilo acontecesse. Caraca. Bizarro. Alguns exemplos. Eu estudei na UFRJ e eu morava no interior da Bahia. Não vou entrar em detalhes, mas assim, eu tinha que estar no Rio de Janeiro em um dia específico para conseguir garantir a minha vaga. Eu não podia estar. Quem fez isso por mim? O filho do amigo do meu pai, não sei o que. Estava lá e resolveu para mim. Lugar que não... E teve lá. Conexões. Como eu entrei nessa empresa maravilhosa que eu trabalhei por 7 anos da minha vida? Através de um carinha que fez faculdade comigo, que eu conheci lá na época dos calouros, que ele soltou ali uma mensagem nada a ver no Facebook e eu fui a primeira pessoa a responder. Como que eu consegui estar aqui agora? Eu sei, por causa de um vídeo no TikTok que eu falei sobre network e agora a gente está aqui conversando. Provavelmente alguém fez uma ponte. Então, assim, o mundo ele é muito baseado nos relacionamentos. Para tudo. Eu tive um momento de pico assim na minha empresa de crescimento assim expressivo que foi por conta de uma pessoa que abriu uma porta para mim e que a partir dali vários clientes apareceram e várias pessoas me conheceram. Então, se eu pudesse assim dar um conselho para todo mundo, desenvolva essa habilidade. E não tenha medo também, porque eu acho que o relacionamento é algo que assusta, né? Você está se expondo, você está se colocando como vulnerável. Mas isso pode te ajudar demais. De um jeito que você não imagina agora. Mas daqui a 10 anos, talvez aquela pessoa faça sentido de ter uma conexão ali explorada. É algo que eu sempre falo, por exemplo, para as alunas, elas participam muito de eventos. Assim, Sim. Então, eventos de marketing. E é uma coisa que eu incentivo muito, como a gente tem um formato comunidade. Sim. É o que a gente mais incentiva. Faz networking, se permita ser vista. E então, a gente incentiva muito elas a participarem de eventos. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é que muitas vezes eu vejo que, principalmente quem está nesse nicho, assim, do marketing digital... Às vezes você vai para os eventos pensando, eu tenho que tirar uma foto com a palestrante, eu tenho que falar com a palestrante, eu tenho que falar com a anfitriã do evento, sei lá, a Luísa está fazendo evento, não, eu tenho que falar com a Luísa, a Maia está fazendo evento, eu tenho que tirar uma foto com ela. E, às vezes, a pessoa que vai mudar o seu jogo é a mulher que está sentada do seu lado. Exatamente. Que você não faz a mínima ideia de quem é. E pode ser essa mulher que vai mudar completamente, que vai te abrir uma porta que você nem imaginava. E o tempo todo, a gente pode estar falando com uma pessoa que... Nossa, essa pessoa... Eu acho que as pessoas têm muito uma coisa de ego, de menosprezar. Sim. Sabe? De, mas é que essa aqui talvez não tenha tanto número de seguidores quanto essa aqui. Eu vou falar com essa aqui.
você não faz a mínima ideia do que aquela pessoa é capaz, as portas que ela é capaz de abrir para você. Exato. E muitas vezes tem pessoas que têm uma rede de relacionamentos gigantesca e tem um perfil fechado no Instagram. Sim, inclusive eu ouso dizer que essas são as pessoas mais bem relacionadas. As mais low profile, que não estão ali postando conteúdo, não estão se expondo, sem dúvidas. São as que são mais bem relacionadas. Então, é você ter essa consciência de que qualquer pessoa que você encontrou numa padaria, que você encontrou numa academia, pode ser a pessoa que vai mudar tudo para você. Com certeza. E tem muito uma frase assim de, você tem que escolher com quem você vai se relacionar, ser estratégico. Qual que é a sua visão, assim, sobre isso? Será que tem que ir com um plano de ação, quero falar com essa pessoa? Ou é mais vou me permitir, quem eu conhecer pode mudar meu jogo? Olha, eu sou uma pessoa muito do aqui e do agora. Isso não necessariamente é bom, tá? Eu não sou a pessoa que vai se preparar para o evento, que vai construir ali uma super estratégia. Eu nunca consegui fazer isso. Eu não sou essa pessoa, tá? Óbvio que, poxa, estou indo para o evento da Maia. Eu sei que fulaninha vai estar lá. Eu tenho um panorama ali geral, mas eu acho que a vida acontece no que você não planejou. O que eu acho importante quando você está no ambiente é você ser, de fato, uma pessoa aberta. Você ser uma pessoa interessada, uma pessoa simpática. Gente, o poder de um sorriso, o poder de um olhar. E ali você vai entender melhor o que está acontecendo. Porque é aquela frase, né? A vida acontece enquanto você está planejando. Exato. Então, eu gosto de ir por esse caminho. Mas eu acredito que dá para você chegar em algum lugar sempre entendendo pelo menos quem é que está aqui. Entra ali no perfil do evento, dá uma olhada em quem está comentando, em quem está curtindo. Faz um mapeamento anterior sobre o que é esse evento. Quer dizer, você pode usar de gancho para iniciar uma conversa. Exatamente isso. E uma coisa que eu acho que é fundamental, principalmente nesses contextos de evento, porque eu sinto que as pessoas elas se inibem muito e têm muito receio, é que, cara, tá todo mundo com vergonha também. Nossa, você tocou no ponto perfeito. Tá todo mundo com vergonha. Inclusive, esse é um quebra-gelo que eu uso muito em eventos assim mais de trabalho, que é tipo, nossa, é difícil, né, vir sozinha. Você veio sozinha também? Aí eu vim, então vamos amigar? Pronto. Acabou. E, gente, sejam transparentes e honestos, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente se preocupa muito em chegar posturada e eu quero ser a bonitona, a maravilhosa. O que mais conecta as pessoas é a vulnerabilidade. E fora que quando você fala da dor, ela diminui. Exato. Então, você fala, nossa, tô nervosa, nossa, tô ansiosa, nossa, tô me sentindo sozinha aqui, nossa, tô desconfortável. Quando você vai e fala, é como se aquilo perdesse um pouco o poder que estava tendo Total. sobre você. Porque, às vezes, quando você tenta mascarar muito ou você tenta fingir que não está, isso é pior. É igual aquela pessoa que quer muito tossir e aí ela fica trancando. Segurando. Total. Ela fica segurando e aí parece que a vontade de tossir ela só aumenta. E aí a pessoa vai ficando mais incomodada. E aí, quando ela tossir, vai vir um tussão. Ela não vai conseguir parar. E vem a crise de tosse, ela não consegue parar. Total. Seria tão mais fácil você simplesmente falar, gente, preciso tossir aqui. Só um segundinho. Somos seres humanos. Pronto. Estamos Exato. todos no mesmo lugar. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito acessando ambientes mais de prestígio, né? De pessoas do digital, de pessoas de fora. Na minha época de corporativa, eu convivia muito com famosos, né? Globais e tal. E quando você começa a conviver com essas pessoas, você vê que, gente, somos todos de carne e osso. A gente, a Grazi, ela também gosta de pão de queijo, menina. Somos seres humanos, iguais. E quando você tira as pessoas desse pedestal, aí o jogo começa a acontecer. Porque ninguém gosta de ser tratado assim. Nossa. Bajulação. Não funciona, gente. Não funciona. Trate as pessoas como igual, saiba entrar, saiba sair, sorria, pergunte e vai dar tudo certo. Eu acho que tem muito uma questão também de a gente não colocar as pessoas em pedestais. Porque quando você coloca uma pessoa num pedestal, você tira dela o que é mais humano, que é a possibilidade dela ser imperfeito. Total. Então, você cria uma expectativa de a pessoa tem que agir daquela maneira, ou tem que... Não, é um ser humano, é imperfeito, vai te frustrar, vai agir de forma que talvez você não goste, vai ter defeitos, mas isso também não elimina as características boas daquela pessoa. Sim. Então, eu acho que no digital tem muito isso, assim, de você pega uma pessoa e aí você vira meio fã e você espera que ela sempre vai agir daquela maneira. Só que aquela pessoa, ela também tem defeitos. E o fato dela
ter falado algo que você não concorda ou que feito algo que você não concorda, isso não tira daquela pessoa as coisas boas que ela também tem. Sim. E isso que você falou de famosos, eu lembrei muito esses dias de um artigo que a Ingrid Guimarães fez. Maravilhosa. Falando sobre caneta emagrecedora e tudo mais. E eu achei muito bacana, porque ela foi super vulnerável, assim, no texto. E ela começou falando sobre toda essa pressão estética em cima da mulher e tudo mais. E como ela própria caiu. Ela falou, eu tô aqui criticando e eu mesma passei por isso. Eu mesma me vi olhando no espelho e me perguntando, será que eu não tô gorda? Será que eu não deveria? Exato. E fazendo uso e admitindo, assim. Eu falei, gente, eu me conectei tão mais com ela depois disso. Eu passei a gostar tão mais dela do que se ela tivesse tentado esconder isso. Totalmente. Sabe? Então, a vulnerabilidade é um superpoder também, quando você sabe usar da forma correta. Exato. E puxando o gancho da sua pergunta, que eu acho que eu acabei não respondendo, sobre os espaços que você escolhe estar. Eu acredito que sim, a gente tem que selecionar as pessoas com quem a gente vai estar mais presente. Pessoas para cima, pessoas com a mentalidade forte, uma mentalidade de negócios. Sim, com certeza. Mas, cara, eu aprendo tanto quando eu sento num café e eu converso com o garçom. Eu aprendo tanto com as minhas amigas que não fazem absolutamente nada a ver com o que eu faço. Com Uber. Com Uber. Nossa, direto. demais. Porque eu acho que o grande lance de você ser uma pessoa brilhante é você ter uma visão muito ampla da vida. E você não vai conseguir ter uma visão super ampla da vida se você está dentro de uma bolha. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que trafegar e tem que saber os limites. Eu vou sentar para conversar por horas e horas com uma pessoa nada a ver e abrir todas as minhas vulnerabilidades e compartilhar tudo da minha vida? Não, mas a gente pode conversar sobre o que está acontecendo no Big Brother. E isso vai me dar um insight para fazer um conteúdo no TikTok que vai viralizar e vai me trazer, sei lá, 50 leads qualificados. Então, acho que a magia está aí, de você saber extrair o melhor de cada pessoa e o melhor de cada interação. Perfeito. E você acha que tem, por exemplo, um jeito errado de começar a fazer um networking? O que você percebe, assim, que as pessoas vão com essa sede ao pote de eu quero fazer networking, relacionamento. Tem alguma abordagem errada ou um jeito errado que você não recomenda? Acho. Tem. Minha vivência. Ninguém gosta de uma pessoa ansiosa e de uma pessoa que está claramente buscando algo. Então, quando você chega numa interação, é o que eu falei, muito bajulativa, muito fã, atitude de fã, acho que é péssimo. Não tem nada mais magnético do que uma pessoa que se autovalida. De uma pessoa que você olha ali e ela fala, cara, essa pessoa está plena, por que ela está aqui? Desperta muito mais curiosidade do que aquela pessoa que chega, ai, nossa, eu te amo, você é tão incrível, me ajuda com tal coisa. Outra coisa, entregue antes de pedir. Entregue. Mas eu não tenho nada para entregar. Será que não? Entrega uma atenção, um elogio, um carinho, um cuidado, uma dica, não sei, um like num post. Entrega. E aí depois, quando você tiver um relacionamento mais construído, você já saiu para tomar um café com a pessoa, já saiu para almoçar, já conversou sobre unha, sobre look, aí, poxa, amiga, e naquele dia? O que você acha que eu posso fazer? Aí você pede a dica. Eu acho que o networking... Eu não gosto dessa palavra networking, porque ela subentende que você está fazendo um relacionamento buscando algo. E eu acho que relacionamento é relacionamento. Você tem que querer estar com as pessoas porque elas são interessantes, porque elas são legais, porque elas são divertidas. Mas no final do dia, em toda relação, a gente quer algo. E não necessariamente isso é ruim. Sim. Então, a relação com a mãe. A gente quer o amor, o afeto. Exato. Com o marido, você quer o carinho, o cuidado, o respeito. Com a amiga, né? Você quer aquele acolhimento, presença. Então, também a gente não precisa ler como se fosse algo negativo no sentido de só funciona se você me der algo em troca. Sendo que a verdade é que a gente sempre busca alguma coisa e tá tudo bem. Isso pode ser algo genuíno e altruísta também. Sim. E existe também um poder grande na generosidade. Exato. Existe um grandíssimo poder na generosidade. Essa pessoa que abriu muitas portas para mim, no início assim, do meu negócio, ela é uma pessoa que absolutamente não precisa de mim. Zero. Mas ela fez tanto por mim de uma forma tão genuína, desprendida, e que eu acho que ela nem imagina que ela fez tanto, que, cara, ela é uma pessoa que não sai do meu pensamento nunca, das minhas orações, dos meus bons desejos, assim,
Porque ela foi muito generosa comigo. E isso cria uma relação de reciprocidade que é muito importante, que você vai carregar pro resto da vida. Aí teve um ponto que você mencionou dessa postura de fã. Eu lembro que é um conteúdo que eu fiz anos atrás e até gerou uma certa polêmica, assim, porque eu falei exatamente isso. Você vai para um evento, não chega pedindo foto. Não chega pedindo foto. Por quê? Tem essa questão de que fica desconfortável para a pessoa do outro lado, Sim. porque às vezes você não sabe o que a pessoa está passando. Você não sabe se ela quer, se ela tá confortável. Às vezes a pessoa tá passando por uma barra que você não faz ideia e ela tá desconfortável naquele momento. Então, não é elegante, né? Em resumo. Mas, principalmente, quando se trata de eventos de empreendedorismo, a primeira impressão é sempre a que fica. Se você chega com essa postura, você vai acabar inconscientemente te colocando numa posição como se fosse inferior àquela pessoa. Você vai pra base da pirâmide. Exato. Totalmente. E é muito difícil aquela pessoa ela te ver com um olhar diferente. Você vai ter um trabalho muito grande depois para que aquela pessoa ela mude essa primeira impressão sua de que você não é uma chat. Mas de que você também é uma autoridade, de que você também tem muito a contribuir. Então, tem que lembrar dessa questão também, de como a primeira impressão... Será que a primeira impressão que eu quero que aquela pessoa tenha de mim é eu chegando pedindo já algo, ou tremendo, tietando demais. É como se aquela pessoa fosse, meu Deus, de novo, o perigo de colocar no pedestal. Exato. Então, pensando nessa primeira impressão, é crucial. Qual que é a primeira impressão que eu quero causar ao chegar em qualquer lugar, em qualquer ambiente? Exatamente. E sabe uma coisa que eu acho que as pessoas erram muito também? quê? É achar que para chamar a atenção em um lugar, ela precisa trazer o olhar para si. Então, é aquela pessoa que chega e ela quer dominar o ambiente, ela quer falar alto, ela quer trazer uma piada, e todo o assunto que rola ali na mesa, ela... não, porque no meu negócio, não, porque na minha vida... Não, gente. Pergunta mais. Porque senão fica um monólogo. Fica um monólogo e claramente dá para ver que você está buscando essa atenção e essa validação. E eu, inclusive, falo nesse vídeo do TikTok que não tem nada mais interessante do que uma pessoa interessada. Porque as pessoas, elas gostam de falar de si mesmas. Então, quando eu chego no lugar e pergunto, nossa, sua roupa tá linda, de onde que é? Aí, aquele projeto que você fez, muito legal. Por quê? Como que veio? E aí, você vai estimulando da pessoa a falar com você e se abrir para você. Passaram-se 45 minutos, nossa, essa pessoa é tão legal. ela me deu tanto espaço, ela me deu tanto... Inconscientemente, você se torna uma pessoa mais interessante. Perfeito. Então, acredito que de erros que a maioria comete... O primeiro é vir com essa postura muito de fã, tiete. O segundo é transformar em monólogo. Então, só falar de si. Eu acredito que tem uma questão também de, muitas vezes, você querer parecer ser mais do que é. Sim. Que vem nessa questão, de novo, da autovalidação, né? De, eu quero estar na mesma altura que essas pessoas aqui, né? No mesmo degrau. E aí, você fica, às vezes, um pouco encolhida, assim, sei lá. Você tá num ambiente que... Eu vou trazer para a questão de faturamento só para ficar mais fácil de ilustrar. Nossa, estou numa mesa que todo mundo ali fatura, sei lá, 7 dígitos. E eu estou começando agora no digital e eu faturo 5. Aí você fica meio encolhida, assim. Aí você quer parecer que é mais para estar na mesma altura. Só que... Existe muita grandeza em você estar no começo e existe muita grandeza de você sentar em mesa de pessoas que estão que estão em um nível diferente de negócio, de resultado, porque você tem muito a aprender com aquelas pessoas. Exato. E dificilmente alguém que já conquistou e está fazendo mais coisas vai tratar uma pessoa que está no movimento ruim. É aquilo, ninguém que corre uma maratona vai criticar quem está começando os primeiros 5 quilômetros. Exatamente. Inclusive, ouso dizer que é até prazeroso para quem está acima falar, nossa, deixa eu te ajudar. Exatamente. Porque é gostoso. Você vê, você se lembra ali quando você estava começando e é muito mais genuíno você chegar e pensar, poxa, eu acho que eu tenho muito a aprender com você. Vamos trocar? Por que as pessoas não normalizam isso, né? Falar, eu tenho muito que aprender com você. Eu acho que existe um poder muito grande na humildade. Muito grande, muito grande. Você saber chegar na pessoa e falar, cara, eu não tô no seu lugar, eu gostaria de chegar e talvez a gente conversando aqui eu possa entender um pouco mais de como chegar lá. Vamos trocar? Pergunta. Faz uma pergunta. É ser genuinamente interessada por aquela pessoa. E o que do networking você aprendeu nas multinacionais, nas empresas, no corporativo que você trabalhou e que hoje você também leva para o digital? Sim.
Eu acho que o corporativo, dependendo da empresa, né? Cada empresa é um universo. Mas a empresa que eu trabalhava era uma empresa muito baseada em relacionamentos, em política. Então, para você estar em certos espaços, não era tanto uma questão de senioridade ou quem você é ali dentro, é quem te trouxe. E eu entendi isso muito rápido e consegui construir relacionamentos ali com lideranças e tal, que me colocaram em lugares muito relevantes, assim. A gente fez uma viagem uma vez, foi uma viagem internacional, pela empresa. A gente entrou, assim, numa sala de hotel, assim, né, de conferência. E aí, uma das pessoas que estava na comitiva comigo, ele olhou assim e falou, nossa, você com certeza é a pessoa mais jovem que está aqui. Eu falei, eu sei. Obrigada. Obrigada, eu fiz por merecer. E eu aprendi muito isso dentro desse universo, porque é sempre uma pessoa que vai te colocar ali. Vai ter o mérito, vai ter a sua entrega, mas se você não sabe comunicar a sua entrega, não adianta de nada. Ah, que legal que você fez essa super planilha. Parabéns. Agora, se você pega essa planilha e você manda um e-mail para 15 pessoas explicando quais insights você tirou daquela planilha, gerando recomendações, o que a gente pode fazer ali no próximo mês, e você é um estagiário, caramba, você é o melhor estagiário da empresa. Então, essa questão de você ganhar visibilidade foi o que eu aprendi dentro do corporativo. E hoje, no digital, eu uso muito isso ao meu favor. Que eu acho que é uma máxima do nosso mercado, né? A gente está sempre falando sobre nós mesmos e mostrando o que a gente faz, as nossas conquistas e tal. Mas existe uma forma estratégica de fazer isso para você chegar nos seus objetivos. Você está mostrando para quem? Você está mostrando aonde? Por exemplo, eu cresci muito meu negócio através do TikTok. No momento em que ninguém estava fazendo TikTok. Me procurem lá, vocês vão ver lá embaixo, tem vídeos meus cortando couve, cortando mamão, enquanto eu fazia o meu almoço de pijama. E funciona muito, né, esse Funciona formato. muito. E eu comecei ali muito porque eu queria falar sobre coisas, não necessariamente falar sobre trabalho. Mas aquilo ali me fez chegar em bolhas que o Instagram jamais me faria chegar. E aí eu entendi que talvez fosse mais relevante eu contar algumas histórias e me expor de forma mais estratégica lá, e não no Instagram. E esse olhar mais estratégico do canal, do ambiente, também foi algo que eu aprendi no corporativo. Então, vamos sair para almoçar. Eu estou aqui num mesão de estagiários. Será que vale a pena eu ficar aqui contando minhas honras e glórias? Acho que não. Agora, poxa, eu saí para almoçar, estou com um diretor e uma gerente. Talvez seja o momento de eu falar daquela entrega que eu fiz. Então, você saber o ambiente que você está e agir de forma estratégica ali é muito importante. Eu não vou sentar para conversar com uma pessoa que está começando da mesma forma que eu sento para conversar com você. Você ter essa adaptabilidade de onde você estiver. Exatamente. Para você extrair o melhor daquela relação. Um estagiário, ele não precisa me ver como uma pessoa super incrível do topo da cadeia. Ele precisa me ver como um ser humano, porque ele vai confiar em mim. Agora, um diretor, ele precisa me ver mais sisuda, mais posturada, mais ajeitada ali. Então, a gente adapta a nossa postura para o ambiente. Isso é corporativo na veia. Perfeito. E se hoje, por exemplo, você quisesse chegar em um determinado contato estratégico, eu quero me conectar com essa pessoa, como que você faria isso na prática? Assim? Sim. Exatamente quais seriam os passos que você seguiria para conseguir isso? Eu faço muito isso, tá? Eu observo o lifestyle daquela pessoa. Então, gente, rede social é a melhor ferramenta que a gente tem para isso. Então, poxa, tem aquela pessoa ali que eu quero criar uma conexão. A vitrine da pessoa. Uma vitrine. Ela tá ali me mostrando todo dia que ela vai no estúdio de pilates tal, que ela gosta de tomar o café Y, que ela vai na academia X, que ela frequenta as festinhas Z. Eu sei onde essa pessoa está. Olha o stalker aí, né? Isso é ótimo, gente, para os negócios. Se você é essa mulher que vive stalkeando macho, use agora também para stalkear. Canaliza esse seu poder para outro lugar, minha filha, porque vale mais a pena, vale mais a pena. E aí você pode ou estar no mesmo ambiente, que eu acho que é o mais incrível, o mais excelente, porque aí você conhece uma outra pessoa que vai criar essa ponte. Eu fiz isso muito agora, nesses últimos meses de verão, que estavam tendo muitos eventos e não sei o quê, eu conheci muitas pessoas que eu queria conhecer já há muito tempo, simplesmente porque estávamos na mesma festa. Simplesmente porque eu conheci uma pessoa num bar e que depois me apresentou aquela. Então,
Você saber localizar os espaços é muito importante. Ah, Lô, mas eu não moro na mesma cidade da pessoa. Tá, então como que você pode engajar com essa pessoa de uma forma um pouco mais estratégica que não te coloque nesse lugar de tiete? Eu acredito muito que as pessoas elas precisam te enxergar como igual, né? Que vocês compartilham o mesmo universo. Então, poxa, você descobriu que aquela pessoa gosta daquele café, sugere um outro café tão legal quanto para ela. Oi, fulana, tudo bem? Você já tomou esse daqui? Pum, foto. Você já está ali mandando uma mensagem que é um pouco mais interessante, que é um pouco mais construtiva. E aos poucos você vai sendo notado também. Não é uma vez. Uma, duas, três, depende da pessoa com quem você está falando, né? Se for uma pessoa muito grande, uma pessoa menor. E ali você vai construindo. Eu acho que o mais importante está na postura. O que você está oferecendo para aquela pessoa? Como que você está chegando? O que você está perguntando? Se você trouxe algo construtivo, não se colocou como tiete, está ali trabalhando na consistência e mostra que vocês têm um universo compartilhado, a porta está aberta. Perfeito. E sabe que tem algo que você mencionou, que muitas vezes as pessoas elas não enxergam o networking como também um investimento do negócio. Então, às vezes, você investir, por exemplo, tem X academia que todo mundo vai, que o público que eu quero está lá, as pessoas que eu quero me conectar estão lá. Essa academia é mais cara do que as demais. E aí você tem que escolher, sei lá, será que eu pego esse lanche ou eu invisto nessa academia? Vai na academia. Ou, eu tô num jantar. E aí, esse jantar, às vezes, você mistura ali na hora de pagar, você paga com a sua pessoa física, sendo que você tinha que pagar com a da empresa. Sim. Porque é um investimento também. As pessoas, elas não enxergam isso. Que, às vezes, nem todo o investimento, ele é, por exemplo, em tráfego pago, em equipe. Mas ele tá num ambiente que você vai ir, que você vai frequentar e que pode te trazer, às vezes, um retorno infinitamente maior do que uma ferramenta que você vai pagar. Total. Um look. Você vai para um evento, investe num look. Esteja ali, ó, pau a pau com todo mundo que está ali com você. E a empresa, seu negócio, ele precisa financiar isso também. Exato. Não é só tráfego, conteúdo, ferramenta. Não. O corpo a corpo físico é muito importante. Eu ouso dizer que talvez até mais. Perfeito. Eu lembro que teve Nossa, essa história é muito antiga, assim, 2022. Era uma das minhas primeiras viagens que eu tava fazendo, e aí, na época, era 2021, na verdade. Na época, eu ainda estava começando a empreender, não tinha muitos resultados, não tinha muito caixa na empresa ainda. E eu fui convidada por uma influenciadora, que era grande na época, a desenhar o posicionamento dela. E aí, ela tinha pago passagem, hospedagem, tudo bonitinho para eu ir até o local, que era lá na Bahia. E eu do Sul, imagina, né? Ir lá pra Bahia. E aí, eu lembro que eu perdi o voo. Meu celular... não tocou o despertador e eu perdi o voo. Caramba. Foi a primeira e única vez na vida, porque eu fiquei tão traumática daquilo, tão traumatizada, e eu perdi o voo. E aí eu lembro que eu cheguei assim no aeroporto, porque eu ainda fui, né? Tentei, meu Deus, socorro! Tentei de tudo que era fora, mas cheguei realmente no minuto limite ali. E aí eu cheguei no aeroporto e eu perguntei, moça, eu preciso estar lá até amanhã no máximo, eu me comprometi. E ela, eu tenho uma passagem aqui, mas a mais barata é 3.500. Nossa. E 3.500 era, assim, metade do que eu tinha em caixa. Nossa. Metade do que eu tinha em caixa. E aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã, assim, eu falei, só tem essa passagem. Então ela falou, nossa, mas você vai gastar tudo isso? E eu falei, eu vou, porque eu sei que vai voltar. Vai voltar. Eu sei que vai voltar. E aí, claro, fui morrendo de medo, pensando, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui voltar. Mas fui, sabe? E, de fato, voltou, depois retornou. Sim. Porque aquele relacionamento me abriu infinitas outras portas. Então, o fato de eu estar lá me conectou a outras pessoas que depois queriam o meu trabalho e assim foi fechando e foi conversando. Exato. Então, às vezes você precisa de um salto de coragem mesmo e entender que investir em pessoas e investir em conhecimento é o tipo de investimento que sempre retorna. Total. Sempre retorna. A mentalidade também, né? Eu sei que vai voltar porque eu vou fazer voltar. E faz. E eu falo isso muito assim para as minhas mentoradas, que em alguns momentos você tem que colocar o pé. E aí Deus vai colocar o chão embaixo. Talvez você
cambaleia ali um pouquinho, mas vai vir, porque você também vai fazer acontecer. E quando você se coloca nessa situação de tipo, eu preciso fazer isso virar, aí você vai. Aí você realmente se joga e se entrega e faz o negócio acontecer. Porque o ser humano, a gente sempre busca a zona de conforto, né? Infelizmente. E o vínculo, assim, como manter esse vínculo, esse relacionamento? Então, fiz esse primeiro contato, como que você nutre esses relacionamentos? Porque eu, por exemplo, eu sou péssima de manutenção de relacionamento. Sim. Eu sou assim na vida pessoal, as minhas amigas, coitadas, o WhatsApp é sempre assim, 3 dias para responder. Eu falo, gente, vocês têm que me amar muito mesmo. Mas eu busco propositalmente, assim, do tipo de colocar na agenda, mandar mensagem para essa pessoa, porque senão, muitas abas na cabeça da geminiana e a gente esquece. Mas como você busca nutrir esse relacionamento? Sim. Eu acho que as redes sociais, elas ajudam muito nisso. Então, poxa, você já está assistindo stories da pessoa. Manda uma mensagem, interage, dá um like, faz um comentário numa foto. Isso eu acho que já mantém ali a chamativa da pessoa não te esquecer. Mas eu acredito que a gente deva ser um pouco mais intencional. Tem um amigo meu que ele tem uma estratégia fantástica. Ele é uma pessoa de muitos amigos, aquela pessoa muito aberta, galerão. E ele tem, todo dia 20 de todos os meses, ele tem uma lista de transmissão que ele simplesmente mandou uma mensagem para todas as pessoas que ele conhece. Não que ele conhece, né? Mas que ele quer construir um relacionamento. Oi, como é que você tá? Tudo bem? E aí, depois de um tempo, foi virando uma coisa tão habitual que ele já manda, chegou o giro do fulano. Passando aqui para fazer uma conexão com você e saber como você está. Divo demais. Divo. E ele faz assim. E todo dia 20 eu sei que vai chegar uma mensagem dele. É ótimo. A gente, a partir daí, vai construindo ali um diálogo e tal. Inclusive, eu vou encontrar com ele depois daqui. Então, você tem que ser um pouco mais intencional. E na vida é difícil. Mas do mesmo jeito que você arruma um tempinho ali para treinar, arruma um tempinho ali para... dopamina barata. Uma dopamina barata, exato. Bota um tempinho ali, falar com 10 pessoas. Vira um hábito também, vira uma rotina. E uma pessoa que, por exemplo, ainda não tem nome, então, poxa, eu tô bem no começo, não tenho, assim, resultados, tô participando do meu primeiro evento, tô entrando agora nesse mercado. Qual você diria que é o caminho para essa pessoa começar a estar nesses lugares e se permitir ser vista? Olha, eu acredito que a gente tem que ser muito realista com quem a gente é. Então, se você está começando... Você é uma pessoa que está ali muito no início, invista em se tornar uma pessoa interessante. Estude, leia, veja filmes, vá em exposições, consuma coisas que te permitam construir diálogos interessantes com as pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa construir a sua confiança. Porque você estar no ambiente e você ser vista tem muito mais a ver com a sua postura. E se você parece uma pessoa... acanhada, a sua postura vai ser encolhida. E isso não chama tanta atenção. Então, construir confiança. Normalmente vem a pergunta, né? Tá, Lô, e como que eu construo confiança? Eu amo que elas sempre querem a receita. Como que eu construo, então? Meu amor, não é tão simples assim. Mas existe um caminho. Eu acho que confiança vem de resultado. Sim. Quanto mais você se realiza como pessoa e quanto mais você constrói uma confiança em você mesma, mais você transmite confiança para os outros. Então, poxa, básico. Hoje é sexta. Amanhã eu quero treinar, tomar um café gostoso, passear com o meu cachorro e depois eu vou ao shopping com a minha mãe. Faça isso. Faça. Cumpra com os combinados que você tem com você mesma. Esse é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa mais confiante, porque você vai começar a confiar em si, nos combinados que você faz consigo mesma. Ótimo. Tem um livro, eu adoro a Mel Robbins. Ai, e ela fala, ela é perfeita, eu amo todos os livros. Podcast, ela participa, eu tô lá, então eu sempre acabo citando ela nos exemplos. Mas ela fala muito do ciclo da autotraição, que é justamente isso que você mencionou. Toda vez que você se compromete a fazer algo com você mesma, seja as coisas simples. Então, eu vou acordar mais cedo amanhã. E aí você não faz isso, você vai ensinando para a sua mente que você não é uma pessoa confiável. Então, por isso que às vezes você fala, hoje eu vou treinar. E aí, automaticamente, vem aquela voz. Será? E fala, você não vai. A gente sabe, você está mentindo, você é uma mentirosa e você não vai. Olha como você está se ensinando errado. Por quê? Porque você ensinou isso para sua mente. Ela só está reagindo como você ensinou. Então, a única maneira de você se tornar mais confiante é quebrando esse ciclo da autotraição e, de fato, cumprindo. Claro que, se, por exemplo, vamos pegar essa questão do treino.
Nossa, mas é muito difícil manter a constância. Então, começa com coisas pequenas. Menores, Por exemplo, eu quero começar a ler. Começa se comprometendo uma página. Uma coisa que você sabe que você vai conseguir realizar. Porque se você sabe que você vai conseguir realizar e aí você começa o dia com uma vitória... Então, eu comecei o dia cumprindo algo que eu falei para eu mesma que eu iria fazer e eu fui e fiz... Isso vai descarregando mesmo em nós hormônios e vai mudando o seu comportamento ao longo do dia de forma que você fica quase que viciada naquilo. Exato. É tão gostoso que você fala, eu quero mais dessa sensação. Eu quero mais me sentir bem comigo mesma. Total. Perfeito. Então, é isso que você tem que fazer. É buscar todos os dias quebrar esse ciclo da autotraição de forma que você vá construindo essa confiança e se tornando interessante. E o se tornar interessante é muitas vezes você se dá essa permissão, Sim. sabe? Então, se dá essa permissão de, mas eu vou no cinema sozinha assistir... Vai. Vai. Mas eu vou nesse museu sozinha? Vai. Gata. Eu vou nessa viagem sozinha? Sim. Vai. Faça tudo o que você quer fazer. Se tiver que ser sozinha, faz sozinha. E não tem muito problema algum. É muito gostoso. Zero. E as pessoas te olham de uma forma diferente. Porque se você é uma pessoa que é segura o suficiente para estar num cinema, num restaurante, numa viagem sozinha, nossa, essa pessoa é interessante. Eu quero me aproximar dela. E fora que você nunca vai ser uma boa companhia para o outro se você não for uma boa companhia para você mesma. Exatamente. Aí você chega no evento, você tem um repertório incrível, sabe conversar sobre tudo. Você tem uma postura confiante, tá com um look lindo, sorri e faz uma pergunta para alguém, como que essa pessoa não vai te responder? Como que essa pessoa não vai se abrir para você? Ela vai. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas ela vai. Mas ela vai. Em algum momento ela vai. Sim. Excelente. E networking é troca justa ou você acredita que precisa ser um pouco desequilibrada no começo no sentido de quem deve dar mais? A pessoa que puxou o assunto? Como você acredita que deve ser a manutenção dessa A gente coloca conexão? regra, né? Acho que não tem que ter tanta regra. O que eu acho que é importante é você saber a hora de introduzir um pedido. Isso com certeza. Como fazer essa dosagem? Eu acredito que, assim, relações, elas nunca são 100% equilibradas. Tá. Você sempre vai estar em um relacionamento que talvez a pessoa seja mais inteligente que você, mais rica que você, ou o contrário. Então, uma vez que você sabe que não existe um equilíbrio real e que você sabe que essa pessoa é um ser humano, vamos construir algo um pouquinho antes de fazer um pedido. Qual é a minha abordagem, por exemplo? Acabei de te conhecer, Maia. Inclusive, verdade, nos conhecemos hoje. Gravamos o podcast, demos uma risada. Você vai receber uma mensagem minha depois de follow-up. Olha, adorei estar aqui e tal, faz parte da minha prática. Eu tenho algum interesse? Eu tenho algo que eu queira te perguntar? Eu vou ser 100% direta. Nossa, muito obrigada por você ter me chamado. Foi uma oportunidade incrível. Você pode me ajudar com isso daqui? Eu acho que às vezes a gente fica tentando ir muito por trás da montanha, sabe? E, na real, é muito melhor você ser aberto com a pessoa. Mais genuíno. Mais genuíno. Um tempo atrás, eu fui para um evento totalmente sozinha. E era um evento num barco. E o barco saía meio-dia e voltava às 6 horas da tarde. Não tinha como ir embora. Aí eu fui sozinha e falei, cara, eu vou ter que me resolver aqui, vou ter que fazer uma amizade. Tinham 2 pessoas do meu lado, assim que eu cheguei e tal. Olhei, sorri. Olharam de novo, sorriram de novo. Oi, gente, tudo bem? Eu vim sozinha. Vamos ficar junto? Posso ficar perto de vocês? De onde vocês são? Seja sincero, seja transparente. E não seja pedinte também. Você pediu uma coisa, a pessoa te entregou, calma um pouco, segura. Entrega um pouco também, Sim, faz busca algo pela servir. pessoa, sirva também. E como eu falei, às vezes o servir é uma atenção, um elogio, uma companhia, não necessariamente você dar algo para a pessoa. E aí, aos poucos, a relação vai evoluindo, mas eu sou muito direta, muito transparente, por enquanto tem funcionado bem. Eu acredito que a verdade, ela não só vende, mas ela conecta. Então, Exato. quanto mais a gente consegue... E você fica se sentindo melhor também. E um bom conselho que eu trago, eu acredito que é muito essa permissão de se fazer ser vista. Que muitas mulheres que vão para um evento com essa postura mais encolhida, mas vou ficar aqui na minha, é esse o medo de ser vista. Sim. Tava conversando com uma amiga, antes da gente começar a gravar o podcast, que ela tava super assim, porque eu tenho muito para contribuir, ela mora lá em Portugal já fazem anos, ela já passou por várias experiências, vários empregos, várias áreas, e ela é uma pessoa, aquele tipo de pessoa muito... Sabe que tem repertório de tudo, assim, que consegue falar sobre tudo, sobre relacionamentos, ela fala muito bem.
E ela, porque eu quero começar a gravar vídeo pro TikTok, quero começar a aparecer, mas eu tenho muita insegurança. E ela falou algo que provavelmente tem muitas mulheres que estão nos ouvindo que pensam igual e que passam pela mesma coisa. Que ela falou assim, eu já gravo vários vídeos no meu perfil fechado do Instagram. E eu falei, tá, qual que é a diferença dos vídeos que você grava lá pro gravar no TikTok? Ela falou, porque no meu perfil do Instagram eu tenho um controle de quem está vendo e do que estão falando. Eu falei, isso é um mito. Você não tem controle. Aqui você talvez tenha 10 pessoas que estão ali e você acha que tem controle, mas essas pessoas podem estar falando o que elas bem entenderem sobre você. Off, total. No off, o que elas bem entenderem. Então, nós simplesmente não temos controle do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. Claro, existem estratégias ali de imagem, comportamento para a gente moldar como a gente quer ser vista, mas ainda assim não é um controle absoluto que você terá. Então, é uma utopia você acreditar que eu vou gravar aqui só nesse perfil fechado que eu tenho um controle. Não tem. Não tem. E quanto mais você se desprende dessa ideia e você toma consciência da sua própria insignificância. Então, meu Deus, eu tava num barco e eu me aproximei dessas pessoas. Se você ficar pensando, como é que eu vou fazer isso? O que elas vão falar de mim? O que elas vão pensar de mim? Aí esquece, já passou o evento, você não fez. Eu falei, gente, você vai fazer... Eu falei pra ela exatamente isso. Eu falei, amiga, você vai fazer um vídeo? Pode ser que ele viralize, tá? Pode ser que ele alcance 10 milhões de visualização. Semana que vem as pessoas não vão lembrar de você. Ninguém vai estar se reunindo em um bar para falar, nossa, a Luíse lá do barco. Ninguém vai estar fazendo isso. Olha como ela é troncha. Não. É lembrar da nossa própria insignificância. Acredito que isso tira um peso e faz você se sentir mais livre para ser vista. Eu acho que esse é o melhor conselho da vida. Esquece o controle. Esquece o controle. Você não tem controle de nada. Excelente. E pra gente finalizar aqui agora, eu queria muito que você trouxesse... No geral, assim, não só sobre networking, mas para você, o que é uma verdade nua e crua do digital, do empreender, que você gostaria que outras mulheres soubessem? Eu acredito que são duas. Uma relacionada ao digital e uma relacionada ao empreender, vida, etc. Em relação ao digital, construa a sua audiência. Esse é o seu maior ativo. Eu falei sobre isso no meu Stories ontem. O funil, o posicionamento, o conteúdo. Você precisa de gente. Tem que ter gente te vendo, gostando de você ou não gostando de você. Você pode ter, assim, o melhor perfil do mundo, o melhor produto do mundo. Se não tiver alguém te vendo, aquilo ali vai ficar engavetado. Ponto. E o segundo conselho, que eu acredito que seja mais relacionado à vida, não importa tanto a área, é que tudo que você faz, o seu negócio, a sua família, os seus relacionamentos, eles são um reflexo de quem você é. Se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa desequilibrada, se tem algo errado em você, isso vai se manifestar nos seus relacionamentos, na sua empresa, na sua vida como um todo. Então, cuida primeiro de você, se regula, se organiza, saiba quem você é, se conheça e que depois todo o resto acompanha, sabe? Acho que é isso. Muito bem, gente, que episódio rico, chocada. E temos presente pra você. Amei! Espero que goste. Claro que eu vou gostar. Gente, quem não gosta de um presente de Maia Santos? Impossível. Espero que você goste, que você utilize Obrigada. bastante. Imagina, meu amor. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu servir. Foi surreal todos os insights que você trouxe. Tenho certeza que vai ser aquele tipo de episódio que elas vão comentar muito, né, Isa? Vão falar, socorro, amamos cada insight. E fale sobre suas redes sociais para quem não te acompanha ainda, passar a seguir. Perfeito, fazer meu jabá. louisecarvalho.a em todas as redes. Estou principalmente no TikTok e no Instagram. Me sigam. E os vídeos lá no TikTok são muito bons, tá? Sim, tô precisando voltar. E aparece muito pra mim, sabia? Nossa, que bom. Volta e meia, sempre aparece, assim, algum vídeo. Então, é bom pra você saber que tá distribuindo. Tá acontecendo, tá acontecendo. Sempre aparece. Muito bom. E é impressionante, assim, essa questão do TikTok, porque muitas convidadas que a gente tem trazido nessa temporada são mulheres que estão crescendo muito lá. Sim. Então, ele realmente traz um espaço que, por vezes, o Instagram ele não traz tanto. Traz. E foi muito, assim...
estratégico da sua parte estar lá. Seu Sim. conteúdo é muito bom. Você é uma mulher Obrigada. magnética, então fiquei muito feliz de você ter topado o convite. Que seja o início de um excelente relacionamento. Tenho certeza que vai ser. Obrigada Então, a você, muito Maia. obrigada. E meu muito obrigada também a você, madame aí desse lado, que assistiu ao episódio. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de nos acompanhar também nas nossas redes, @pontapodcast em todas as redes sociais e me acompanhar, @maiacnts também em todas as redes. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.